Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um podcast inédito aqui no Digitapod, programa Café com Líderes. E hoje quero apresentar a todos os nossos parceiros patrocinadores que temos aqui em nosso canal, no nosso YouTube, grandes parcerias, grandes conexões, ADM Autopeças, Café com Líderes, nosso maior clube de conexões que veio lá de Florianópolis, se conectou aqui conosco em Alphaville, aqui na Grande São Paulo. Também a Ultra Eco e todos os outros grandes parceiros nossos que temos aqui que sempre nos apoia nos projetos e tudo entre outros, né? E hoje temos aqui o nosso grande convidado da noite, que é o nosso grande amigo. Conheci aí há pouco tempo, mas já se tornou amigo aí. E eu sei que eu sempre digo, né? Todas as pessoas sempre é bem-vindas aqui. A gente fala sobre o assunto do empreendedorismo. Então, também para você que gostaria de ter uma oportunidade aqui de vir contar um pouquinho sobre sua história, um pouquinho sobre sua história empreendedora, entre em contato com a nossa equipe pela via direct do Instagram, no @digitapod, e solicite que a nossa equipe analisar toda a sua história e talvez você possa estar aqui como o Thalisson. Tudo bem, Thalisson? Tudo bom? Eu quero te apresentar nesse grande dia, de estar te recebendo aqui no podcast. Conta um pouquinho para nós quem é o Thalisson, assim, antes de ser empreendedor, antes de se tornar empresário. Conta um pouquinho do Thalisson, né? Para que pessoas não te conhecem. Verdade, verdade. Prazer. Então, eu sou o Thaleson, tenho 34 anos, sou morador de Cajamar e vou falar um pouquinho sobre mim, né? Bom, eu vim lá do Piauí, né? Então, eu nasci no Piauí em 91. Só que eu nasci no Piauí, porém eu vim para São Paulo com 2 anos de idade. Então, sou considerado um paulista mesmo. Durante esse processo de crescimento e de desenvolvimento, eu constituí uma família, que era um sonho que eu sempre tive, né, de ter uma família, de ter filhos. Então, Deus me honrou bastante, porque Ele me colocou nos caminhos certos, na direção certa. E hoje nós estamos aqui, né, nesse processo de empreendedorismo, né. Falando um pouco sobre empreendedorismo, tem 2 anos que eu já empreendo com um espaço de recreação junto com a minha esposa. E hoje, atualmente, há mais ou menos 5 meses, eu abri uma produtora, né, nesse ramo que nós estamos falando aí de empreendedorismo. E, cara, eu já venho acompanhando, já venho pegando algumas bagagens bem bacanas aí. E a gente pode compartilhar um pouquinho durante o podcast. Uhum. E um exemplo, né? Você veio ali lá do CLT, né? Você ali Verdade. veio ali com uma grande decisão para você tomar ali no meio do caminho. Foi mesmo. E é um desafio muito grande, né? Eu até falei nos meus stories, porque eu tô falando bastante sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes vê a gente com uma rotina diária, assim, fazendo post aqui, pô, o cara vai pra academia, o cara só fica na frente do computador. Só que assim, nós constituímos e nós buscamos isso, né, durante os últimos anos. Então, eu fui CLT a vida inteira e quando nós viramos a chave, tudo começou através da minha esposa, que deu esse pontapé, deu esse chacoalhão, falou, olha, a gente precisa empreender em algo, porque a gente sempre teve vontade, né? Nós sempre tivemos vontade. Isso sempre foi muito claro pra gente. Porque nós estávamos, cansado, sabe, essa rotina de CLT, muita cobrança, e a gente queria algo maior, nós queríamos construir algo que era dos nossos sonhos, né? Que são os nossos sonhos. Então, quando nós tomamos essa decisão de mudar um pouco sobre isso, a gente falou, olha, agora chegou a hora de empreender. Então começou com ela, aí eu aprendi com ela também, nós fomos aprendendo junto, buscando referências, porque o empreendedor, ele aprende durante o processo de crescimento dele. Um empreendedor nunca está pronto, o empreendedor ele entra no desafio para desenvolver esse processo junto. Então foi por aí que a gente foi seguindo os caminhos. Uhum. E esse seu grande processo, né, para você tomar a virada do jogo, a virada da chave, né, e você sair ali da área do CLT para você começar a empreender, que já no caso a sua produtora. Isso mesmo. Ali você teve uma fase difícil, né, de você virar essa chave. Foi sim. Foi uma fase muito difícil, porque eu sempre ficava me perguntando, né? Eu falava, poxa, eu tô no audiovisual há 8 anos e por que eu não construí algo para mim? E eu fazia muito freelance para as pessoas, trabalhava para as pessoas. Eu ficava perguntando, pô, eu tenho toda essa bagagem, todo esse desenvolvimento que eu fui criando. Eu fazia vários freelances, casamento, em eventos.
Tem muito material que eu não consegui nem pegar para mim, porque o trabalho não era meu, o contrato não era meu, mas eu fui criando essa bagagem. E aí eu falei, cara, eu preciso ter essa virada de chave. Todo mundo, poxa, eu até falava para mim mesmo, tem pessoas que às vezes tem pouco tempo de audiovisual e eles já abrem negócio, dá o pontapé, cria aquela força de vontade, muda a chave e a pessoa vai, pô, eu vou abrir. E aí eu me senti, ficava me perguntando, né? Ficava com isso na cabeça, até chegar o dia, virada do ano, do ano passado para este agora, que chegou um momento que eu falei, cara, já era, eu preciso mudar isso. Estava sem câmera, e aí eu tomei essa decisão, falei, agora eu vou virar a chave. Quando eu falei isso para Deus mesmo, aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu abri minha produtora. Que aí nisso ali, a gente pode dizer assim que todo mundo tem uma etapa ali, né? Tem. Pra ser sofrida, passada. Todo mundo tem. Por conta que ali, uma área do CLT, você tem ali um valor mensal ali que você sabe que você vai receber todo mês. Exato. Um valor fixo. Muito difícil. Que aí você vai ter lá as contas para pagar, manter a casa, manter a família. E nisso a decisão tinha que ser tomada, mas só que da forma certa, né? Por conta que a gente pode dizer assim que uma pessoa que quer começar a empreender tem que prestar atenção no que vai fazer. E também um exemplo, já existiu histórias aqui no nosso podcast, né, que a pessoa às vezes começou a empreender, mesmo trabalhando ainda no CLT, fazendo freelances, né, que é um exemplo, fora do horário de expediente. E aí foi etapa por etapa, foi criando ali uma agenda de contatos. Por conta que ali depois a pessoa pode pedir demissão, depois dela tá estruturada, sabendo o que ela quer fazer. É isso mesmo. E assim, quando a pessoa, aí são os dois formatos, né? Ou a pessoa ela vai virar a chave. A minha esposa foi um grande exemplo disso. Eu vou até falar porque foi um exemplo muito, muito forte. O que aconteceu? Ela estava no CLT, eu também no meu CLT, e ela chegou num ponto assim de estresse que estava ocupando muito a mente dela, afetando o nosso convívio dentro de casa, até que nós começamos a falar para Deus, a gente precisa de uma nova direção, porque a gente estava fazendo projetos, porque ela era professora, projetos para ela de madrugada, para poder entregar aquele desespero. E aí chegou um dia que Deus, em um culto da nossa igreja, Deus falou para ela, olha, amanhã você vai pedir suas contas e você vai abrir algo que é do seu sonho desde a infância. Pronto, isso foi a virada de chave, foi algo que a gente estava buscando. E aí, depois que nós recebemos essa profecia de um pastor que veio dos Estados Unidos, nós nunca tínhamos não tínhamos visto ele. Aí aconteceu tudo. Aí no dia seguinte, era segunda-feira, quando foi na terça, ela pediu as contas. Nós não tínhamos recurso guardado. Quando foi na quarta-feira, nós começamos a colocar as coisas para acontecerem, os projetos. Aí Deus deu direção da casa, deu direção do aluguel, começou a preparar logo, tudo foi acontecendo muito rápido. E você falou sobre isso agora há pouco, sobre a pessoa ir preparando o meio de campo. Isso aconteceu comigo agora recente também, por quê? Eu abri a produtora mesmo no começo de janeiro, mas eu ainda estava no CLT. Por quê? Eu voltei para o CLT por conta de um aperto financeiro que nós estávamos no espaço de recreação. Então a gente ficou um pouco apertado, ela ficou mantendo lá a empresa e eu falei, vou para o CLT para poder ajudar um pouco nos nossos recursos. Quando eu voltei para o CLT, eu tomei essa direção de abrir a minha produtora, mas eu não abri de cara, eu abri ela estando no CLT. Eu falei, cara, eu vou preparar o meio de campo, porque eu não tenho contratos. Eu não tenho ainda trabalhos avulsos ali construídos para eu poder fazer isso. Então eu peguei, simplesmente abri o jogo, eu falei, cara, agora chegou uma hora de virar a chave, a hora de começar a correr atrás dos contratos. Eu abri CNPJ, fiz a logo, até que chegou no dia 10 de fevereiro eu fui mandado embora. Porque eu fui mandado embora no dia 10 de fevereiro, eu falei, cara, agora chegou o momento. Chegou o momento de começar a colocar em jogo os projetos, os planos. Eu comecei a jogar mesmo o jogo que tem que ser jogado como empreendedor. E aí, diante disso, é a questão assim que é a decisão mesmo, né? Que você tirou a sua visão
de CLT para empresário. Foi dessa forma que aconteceu. Aí, cara, quando eu virei essa chave, que eu falei assim, olha, vou colocar para jogo mesmo, agora eu vou ir, né, para usar esse termo assim, eu vou ir para as cabeças, como diz, né? E aí eu falei, agora eu vou começar a produzir, desenvolver, eu vou criar página de lead, eu vou comecei a desenvolver os meus projetos. Só que eu fiz uma coisa muito importante que poucos fazem, né? Hoje as pessoas videomaker, porém elas vivem muito naquela bolha de ser apenas o videomaker, não ter uma mente de empresário ou uma mente de empreendedor, né? Então eu constituí de uma forma diferente. Nesse tempo que eu estava no CLT, eu preparei a minha empresa. Como que eu fiz esse preparo? Eu estruturei ela, cara. Estruturei com o RH, administrativo, pós-edição, criativo. Então eu fui criando as áreas dentro de uma raiz que eu fiz, dentro de uma documentação, fiz um projeto para eu ter um direcionamento ali dentro. Então eu já comecei de uma forma certa, né? Porque se a gente começa a só trabalhar, fazer vídeo, criar conteúdo para as pessoas, a gente não vai começar, nós vamos chegar num ponto onde a gente não tem tempo para poder estruturar a nossa empresa, porque a gente já está no automático, Sim. só fazendo vídeo para as pessoas, e o seu negócio. Como que você vai expandir? Como que você Às vai vezes escalar? você vai ali ter agenda, mas você não tá tempo mesmo Exato. de estruturar o seu próprio negócio. Que não Exatamente. adianta você pegar, criar uma agenda de lead, criar uma agenda de cliente, criar uma agenda não sei do que. Mas só que você vai criar, Ok. tá ótimo. Mas só que vai chegar um certo momento que você não vai ter É, como controlar isso. exatamente. Você vai lá, pegar lá, vamos dizer assim, você tem 10 clientes hoje, fixos, assim, com você que sempre te chama direto. Isso. Ou aí você pega lá 20, 30, 40, 50, mas só que depois você não vai conseguir controlar essa questão de demanda que você está tendo. Exato. Se você não tem uma estrutura antes. Exatamente. Eu pensei por essa linha. Eu falei, cara, se não lá na frente, eu vou aproveitar agora que eu não tenho um cliente. Eu ainda estava no CLT, então quando eu fui mandado embora, eu já estava estruturado, eu já tinha documento de contrato pronto, já tinha documento de proposta de comercial, documentei tudo, cara, já tinha tudo desenhado. Quando eu fui mandado embora, pronto, foi tudo automático, porque eu já estava com tudo formado. Então isso passa credibilidade, passa confiança. Eu já tinha uma câmera. Porque o que eu pensei? Eu falei, cara, eu com uma câmera, eu vou passar muito mais credibilidade, né? Não que um celular não passe, porque hoje em dia nós estamos num mundo onde se cria muitos conteúdos muito legal, muito bacana, profissional com o celular. Só que a câmera passa um olhar muito diferente. E aí eu estruturei tudo isso e comecei a oferecer o meu trabalho. Foi automático, cara. Aí eu comecei a receber ligação, comecei a criar conteúdo, fiz um vídeo assim de lançamento da Safel Produtora, que é o nome da minha produtora. Fiz um vídeo institucional contando um pouco da minha história para divulgar ela como lançamento. Cara, o vídeo bateu muita visualização e ali começou, foi automático. As pessoas começaram a ver, nossa, que legal, não sabia que você trabalhava com isso. Aí eu comecei a virar uma chave, pô, eu preciso mostrar o meu trabalho. Se eu não mostrar o meu trabalho, quem é que vai mostrar? Eu pensei dessa forma. Daí em diante comecei a criar muitos conteúdos para mim. Criar conteúdo para mim, criar conteúdo para a Safel, comecei a postar vídeo, como que é a rotina. Então isso foi ganhando visibilidade. E o meu painel de visualização começou a crescer. Uhum, e diante disso, né, a questão assim, você teve medos ali, medos altos e baixos. O que você teve assim, mais medo? O que te deu força assim, para querer continuar? Cara, eu acho que foi um ano de 2025 para mim, foi um ano muito perdido no quesito, eu estava perdido em saber qual rumo eu iria seguir, porque eu não tinha câmera. Então, eu ficava pensando, eu falei, cara, eu vou estar junto com a empresa da minha esposa, tudo bem, ok, mas não é o que eu quero para mim. Então, eu fui buscando a minha identidade, fui buscando os processos que eu precisava desenvolver para criar algo meu. Então, eu tinha esse medo de abrir algo para mim e medo de começar a fazer algo para mim. Então, quando eu quebrei essas barreiras, que eu falei, cara, a partir de agora eu vou estruturar, eu vou colocar sonhos, eu vou colocar projeto, vou colocar no papel e eu vou fazer isso acontecer no ano 2026. Então, eu virei uma chave de uma forma que me alavancou muito, porque eu comecei a me posicionar. Que
muito posicionamento de muitos profissionais. Então, quando eu comecei a me posicionar dentro do mercado, eu comecei a ter visibilidade, comecei a receber contato, comecei a receber convites. E isso foi muito automático. E aí eu entendi que eu precisava seguir esse caminho. Entendeu? Sim, que diante disso, né, hoje todo mundo tá na presença digital, né? Com certeza. E é o que eu digo também no meu stories, os empresários que me seguem virar a chave do jogo e entrar pro digital. Isso. Porque como diz o ditado, né? O seu cliente pode ser seu seguidor, Pode, exato. mas só que ele tá achando primeiro o seu concorrente do que você. Se você não se Porque posiciona no digital. você está se posicionando. Eu falo para os clientes a mesma coisa. Eu, inclusive, até fiz um trabalho recentemente que eu até fiz uma pequena consultoria com ela falando sobre isso. Porque às vezes a pessoa abre uma empresa, abre uma loja, um comércio, um restaurante, mas a pessoa não se posiciona no digital. Se ela não faz isso, não que ela vá quebrar, porque ninguém quer que isso aconteça, mas ela precisa se posicionar, senão ela não vai ser vista. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso mudar o jogo, eu vou me posicionar, vou começar a aparecer. Nossa, cara, dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite, falo o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, fala se eu tô editando vídeo, fala que eu tô criando proposta, fala um pouco do audiovisual, das dificuldades que eu tô enfrentando. Então, eu tô criando uma comunidade dentro da minha linha de seguidores. E automaticamente eu vou alcançando aquelas pessoas que não são os meus seguidores. Então eu estou seguindo essa linha e meu propósito é grande em crescimento mesmo para estruturar a empresa. Uhum. Que isso demanda um tempo, né? Demanda, não é do Isso dia para o demanda um outro. tempo. Exato. Que até de você criar grande visibilidade Isso. é questão mesmo de tempo. É que E ali também você, não é questão assim da cidade, do ponto onde que você está, mas só que ali a cidade de Cajamar, eu sei que é grande, isso. mas só que a cidade de Cajamar também é muito fechada em questão assim de pessoas, né? É isso mesmo. Por conta que lá é mais galpão, lá é mais Isso, comercial. Exato, exatamente. E a cidade de Cajamar mesmo eu entendo por esse setor. É verdade. Lá o análise que eu fiz uma pesquisa de campo lá em lojas de comércio de pequenas empresas, médias empresas, para eu entender e escalar os meus projetos. E cara, ali tem muitos comércios, né? Tem muitos centrinhos ali que tem muitos comércios. Só que a linha que eu quero focar é outra, né? Eu quero ir para a área de empreendedorismo. Eu quero vender meus trabalhos para empresas, a gente quer fazer vídeo institucional, vídeo de manifesto. Eu quero seguir por essa linha, sabe? Aham. E hoje, assim, na área do mercado, né? Você pode ter tido um grande sim, né? E um grande não. O que isso significa pra você? Ah, cara, eu recebi bastante não no começo, porque às vezes as pessoas não te dão credibilidade. E quando a gente fala de credibilidade, é aí que entra essa mudança de chave e você se apresentar. Porque como que a pessoa vai te dar credibilidade se você não se apresenta como? Então, eu comecei a pensar dessa forma. Falei, cara, eu preciso mudar isso. Porque às vezes você espera credibilidade de quem está dentro do seu convívio. E aí que está o erro. Essas pessoas são as que menos vão te dar credibilidade. Pode ter certeza disso, foi o que eu vivi. Então, cara, o que eu fiz? Eu falei, cara, já chega, não vou mais tentar vender o meu trabalho para pessoas que estão no meu convívio, porque são as Sim. pessoas que menos acreditam, as que mais colocam defeito. E é o que a gente pode dizer, né? Que a gente pode ter o convívio disso que você disse, tanto na familiar, tanto pessoas próximas, né? Isso mesmo. Que às vezes você tá ali no seu projeto. Vai vir uma certa pessoa, vai assim, ah, não vai dar certo. Ah, vai dar tudo errado. Ah, não sei o que vai dar. Existe esse ponto, né? Existe. A gente acaba se desvalorizando, né? A gente se desvaloriza por conta de pessoas. E quando a gente coloca esse ponto de confiança em pessoas, é onde a gente acaba sofrendo. Isso é muito comum, assim. Eu acredito que na psicologia, com certeza, tem muitos estudos sobre isso. Mas a maioria das pessoas não desenvolve, não criam algo por conta de pessoas. Por conta de Ou pessoas. se fecham, né? Ou se fecham. Então, assim, quando eu comecei a entender essa analogia, esse contexto, eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu primeiro declarei com muita vontade. Eu falei, eu não quero isso pra mim.
E eu agora vou mudar o jogo e vou seguir uma direção diferente, vou ignorar mesmo opiniões que não agregam. Então, cara, quando eu fiz isso, de verdade, foi uma mudança de chave absurda. As coisas começaram a destravar e acontecer dentro da minha casa de uma forma que não tem explicação. Não só pra mim, como pra empresa. Não só pra minha empresa, como pra empresa da minha esposa também. Porque, cara, a gente começou a se posicionar, sabe? A página das duas empresas começaram a crescer. Começamos a receber contratos fechados. Então, a direção, cara, foi feita e dada de uma forma bem importante, assim. Uhum. E assim, essa sua tomada de chave, querer entrar pro digital, que é no caso a Safel Produtora, né? Isso mesmo. De você querer sim entrar pro digital, como que foi essa sua virada de você realmente decidir que você queria ir para a parte do audiovisual? Você já gostava, um exemplo, desde criança? Ou você se espelha em alguém? Tá, perfeito. Bom, quando eu era criança, eu tenho foto minha com 7 anos de idade, com uma câmera na mão tirando foto. Então, essa parte do audiovisual sempre esteve comigo. E meu pai já gostava muito de filmagem, tanto que eu tenho filmagens de 96. Tenho filmagens em DVD. Eu criança, minha irmã Não é mais criança. as fitas cassete, né? Não, porque na época ele converteu, né? Então, assim, quando foi mais, sei lá, no ano de 2000, pra gente não perder esse material, quando chegou o DVD, a gente levou numa empresa local, assim, que ela converteu da fita cassete pro DVD. E aí eu tenho até hoje, cara, eu acho sensacional, eu amo ver, eu amo mostrar pros meus filhos. E lá, isso, meu pai sempre gostou e passou pra mim. E, cara, pronto. Aí, claro, eu fui crescendo, tendo muito contato com fotos, vídeos ali, mais no meu dia a dia, até aí eu entrei para a área de TI, era uma área que eu sempre gostei de tecnologia, me formei em TI. E aí eu comecei a ter contato ali quando eu tinha em torno de uns 24 anos de idade. Comecei a caminhar com uma pessoa que tinha câmera, então comecei a aprender ali, depois eu comprei uma para mim, fiz alguns trabalhos de ensaio externo, de gestão. E nisso eu fui crescendo e por isso que eu faço essa contagem de 8 anos do audiovisual, porque foram 8 anos que eu entrei na fotografia, né? Uhum. Já recente, falando da Safel Produtora, eu me posicionei quando eu criei a empresa e eu falei, eu preciso mostrar ela para o mundo. Essa foi a minha fala. Eu preciso mostrar ela para as empresas, preciso mostrar a Safel Produtora, eu preciso desenvolver ela, então eu vou começar a me posicionar no digital. Eu comecei a aparecer, a fazer vídeos, a criar alguns vídeos estratégicos ali de venda mesmo do negócio. Então daí em diante eu falei, cara, eu vou seguir desse caminho e assim eu vou construir uma comunidade, conseguir clientes para eu poder contratar pessoas e desenvolver a minha empresa. Uhum. E hoje, assim, diante de tudo isso, né? Uma questão assim que você virou a chave. Foi. Você, assim, se vendo como o Thalisson Isso. e se vendo como hoje, Thalisson de hoje. Thalisson, exemplo, vamos supor assim, de 10 anos atrás. Vou jogando longe mesmo, Isso, 10 perfeito. anos atrás. Perfeito. Para um Thalisson hoje de 2026. Como que você se vê? Você pensa, você Tá. fala assim, eu já consegui, eu sei que você vai conseguir muito mais coisas, Sim. assim, que você tem projetos ainda Eu pela creio. frente, Muito. mas só que do Thalisson de 10 anos atrás para hoje, Tá. o que você acha? Cara, eu não me imaginaria estando aqui hoje. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Porque eu não imaginaria que eu teria uma produtora. Naquela época eu ainda tava, tô na área de TI, vou me formar em TI, quem sabe virar um coordenador de TI. Essa era a minha mentalidade. Então, é totalmente o oposto do que eu me formei, do que eu estudei, do que eu tinha em mente há 10 anos atrás. Então, a gente entende que durante os anos, o passar dos anos, nós vamos mudando nossas trajetórias, né? Então, hoje, eu já me vejo como uma pessoa que se encontrou onde eu queria estar, para onde eu estou indo, o processo que eu estou fazendo e o caminho que eu estou seguindo. Então, eu simplesmente mudei isso, entendi esse caminho que eu estou seguindo e é isso que eu quero hoje para mim, seguir como produtora, crescer como produtora, fazer grandes trabalhos, até para grandes empresas,
criar uma equipe, alugar um escritório. Então eu tenho tudo isso já projetado e documentado, porque eu vou seguir por esse caminho e é isso que eu quero hoje, sabe? Sobre o que a gente pode dizer, né? Sobre relações ambientes, ambiência, né? Grandes conexões. Que até como nosso grande amigo, o Walter, né? Um grande abraço pra ele, né? A gente não pode deixar de mandar um abraço. Verdade. Hoje ele pode estar, não sei se ele já chegou de viagem, mas ele pode estar na Suíça, né? Exatamente. Que é a questão de ambiência. Verdade. Sobre isso que a gente pode dizer. Que grandes conexões a gente pode gerar grandes resultados, pode chegar em grandes lugares. Com certeza. E como eu posso te dar um grande exemplo? Eu cheguei a conhecer, através do Café com Líderes, nosso grande presidente, um grande abraço para ele, comecei a gerar a questão do ambiente. Que até um exemplo também que posso dizer que é algo assim para dentro assim de religião. Não discuto aqui sobre religião, mas só que é questão assim de você acreditar. Teve uma semana que eu fui fazer uma cobertura no Rio de Janeiro, na cidade ali próximo ali a Campo Grande, Rio de Janeiro, ali próximo, a questão assim esqueci a cidade ali próximo, tem uma cidade famosinha ali próximo. Volta Redonda. Volta Redonda. Ali bem próximo. Fui cobrir um evento de um grande amigo meu, que ele abre uma igreja no Rio de Janeiro, ali em Campo Grande. Uma semana antes, o evento ia ocorrer no sábado. Uma semana antes, acho que era em torno de quarta-feira, quinta-feira, fui ver ingresso para comprar para ir para Allianz Parque e assistir o jogo do Palmeiras. Tava quase R$200 por pessoa. Uau. Por pessoa. Então é a questão, eu ia ter que comprar para mim, Isso. pro meu pai e pro meu irmão, que somos todos palmeirenses, ia ter que comprar pros três. Sim. Isso ia dar quase R$800, e tinha umas taxas lá também do Isso. site para pagar, ia dar quase R$800. E eu não tinha esse dinheiro naquele exato momento para comprar. Se eu tivesse dinheiro exato, eu ia Isso, comprar. Fui cobrir o evento no sábado, cobri o evento lá, aí eu voltei no mesmo dia lá do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, 8 horas da manhã. Segunda-feira, e o evento ocorreu no sábado. 8 horas da manhã, o que acontece? O celular tá tocando. E esse celular tá tocando, eu fui ver quem era. Presidente Café com Líderes. Assim, ó Breno, tem isso, tem um jogo do Palmeiras pra assistir agora à noite, 8 horas da noite lá no Allianz Parque de camarote. Quer ir? Acredito. Quer ir? Eu falei assim, opa! Quero ir agora, olha só, velho. pode me dar o acesso que eu vou. Ambiência, né, cara? Pode me dar o acesso que eu vou. 7 horas da noite eu tô aí pra assistir o jogo do Palmeiras. Me passa as informações, passa os dados que precisa, que eu te mando. Tô aí. Olha, velho. O que aconteceu? Semana passada, eu tava procurando ingresso pra comprar pro Allianz Parque. Cobri o evento no sábado na igreja. Uhum. E isso eu tinha citado lá também na igreja também, que eu queria ir para o Allianz Parque. Sim. E na segunda-feira, o que me acontece? O grande acesso para assistir o jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Uau. Aí eu ia assistir de arquibancada se eu tivesse comprado ingresso. Isso mesmo, assistiu de camarote. Camarote ainda do lado do camarote da tia Leila. Uau. Do ladinho. Que top, né? Que top. Eu também. E a questão é que a gente pode dizer sobre ambiência, né? Isso é verdade, cara. E isso foi algo que aconteceu comigo, mas só que com você pode ter acontecido um monte de outras coisas. Não. Bom, e assim, você comentando sobre ambiência, né? O que eu tenho percebido vamos lá. O que está acontecendo aí quando a gente fala sobre ambiência, né? O que aconteceu comigo? Depois que eu virei a chave com essa ideia de posicionamento da minha empresa, tudo aconteceu muito rápido. Então, isso já são respostas de que as ambiências iam começar a acontecer. Então, quando eu virei essa chave, comecei a me posicionar, comecei a falar sobre o assunto, comecei a fazer vídeos, a criar conteúdo, stories. Quando eu comecei a trabalhar dessa forma, automaticamente a ambiência também veio junto. Então, foi só se firmando ainda mais. Você falou agora há pouco sobre o Walter. Então, Deus une propósitos e une conexões. Então, quando eu me conectei com ele de novo, aí Deus já estava conduzindo ali uma ambiência junto com ele, junto com a Carol, e aí as coisas foram acontecendo. Entrou o Mídia Comunica também na nossa vida. Então,
tem sido muito poderoso isso que a gente está vivendo. E a ambiência, cara, faz total diferença. Porque eu digo assim, não é sobre o interesse, né? A gente não tem que ter aquele interesse com olhar de inveja. Não, a gente tem que ter interesse em criar conexão, em criar parceria. Porque a nossa mente tem que trabalhar da seguinte forma. Pô, bacana que aquele colega conseguiu, eu também vou trabalhar para conseguir também, né? Só que, infelizmente, hoje, no nosso convívio, não é assim os olhares, não são assim as falas. E por isso que Deus havia falado para mim no final do ano passado que iriam ter mudanças de ciclos na minha vida. E eu estou entendendo, porque são mudanças de ciclos que está acontecendo agora, de janeiro para cá. Então, cara, Isso em 4 meses. 4 meses. Muito, de verdade mesmo. Cara, minha página de videomaker acho que tinha 110 seguidores. Hoje eu tô com 256 ou 236, se não me engano, de seguidores que não é do meu convívio. São pessoas que têm chegado por conta dos posts, por conta de algum evento que eu fui, por conta de arroba, por conta de hashtag que eu estou usando. E o meu painel de visualização, que para mim é muito, e eu comemoro isso, 50 mil visualizações em 30 dias. Então, assim, é o trabalho de constância que eu estou fazendo um dia aparecer. Eu falei, cara, eu vou continuar trabalhando porque eu sei que Deus tem algo muito grande ainda projetado para mim, entendeu? Então, a ambiência faz total diferença. Porque quando a gente está dentro de um ambiente onde tem pessoas que pensam da mesma forma que você ou maiores do que você, é nesse ambiente que a gente precisa estar, cara. É nesse isso ambiente. aí. É Entendeu? isso aí. É top. E nisso não é questão assim da gente, como você disse, ter inveja do outro, né? Exato. Mas só que também você não ficar se gabando, né? Entendeu? Por conta que a questão é assim, eu já participei de eventos, tanto aqui na região que a gente está hoje, da Alphaville, você chegou aqui, você ficou impactado com uma vista que a gente tem atrás dessa janela aqui, que tem atrás de mim. Com certeza. Que a gente conseguiu mostrar quanto hoje o sol não colaborou conosco. Mas, questão assim, você tem uma Ferrari na sua garagem. Você não vai ficar publicando lá, tem uma Ferrari, tem aquilo, tem isso. É isso mesmo. Você vai ter a sua Ferrari, você conquistou, você trabalhou, você teve aquilo lá, você correu atrás para conquistar. Você tem uma Ferrari. Ok, você tem uma Ferrari. Todo mundo pode ter uma Ferrari. Trabalhando pode ter. Com certeza. Mas só que isso, exemplo, uma questão da sua imagem. Você não vai ficar publicando ter uma Ferrari só por questão de para ganhar imagem. Verdade. A gente pode ter X questões disso, que é um exemplo de questões assim que a gente pode ter de mentores aqui da região da Alphaville. Eu não vou citar nomes porque eu não quero também ficar citando nome também. Sim. Mas só que você conhece. Tem vários mentores aqui que tem carros de luxo, aviões, jatos. Verdade. E fica para vender curso, para vender palestra, para vender mentoria. Fica adesivando carros, fica adesivando avião para vender isso. É verdade. Verdade mesmo. E eu tenho percebido que aparece bastante, né? Tem muita gente que demonstra, sabe? E eu acho que quando a gente mostra uma realidade que poucos enxergam e poucos vão chegar nessa realidade, porque às vezes a pessoa, ela tem, primeiro de tudo, ela precisa sonhar. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem propósito. Eu penso dessa forma. Então, quando a gente sonha, a gente tem algo que a gente precisa buscar, batalhar e correr atrás. Só que a gente só vai chegar naquele propósito, naquele sonho, se a gente se mover. Não adianta a gente só sonhar, ter propósito e não dar um passo para que aconteça aquele sonho. Então, essa questão de demonstrar, eu acho que não precisa, a não ser que seja algo que faça parte do seu produto. Beleza, o cara vende carro, ele tem que mostrar um carro top. O cara é vendedor de eletrodoméstico chique de Alphaville, ele tem que mostrar. Beleza, tudo bem. Vou te dar um exemplo. A gente tem um influenciador que cresceu na mídia, tá na mídia. Isso. E vende carro de luxo. Perfeito. Tem o Thiago Tecar, não sei se você conhece. Conheço. Ele virou um influenciador. Isso. Hoje, recentemente, agora ele fez aplicou uma mentoria dele aqui no Alphaville. Sério? Bacana.
acho que foi pra, não sei te dizer exatamente sobre o que, mas só que pra mim eu acho que foi sobre, pra vendedores de carro, donos Foi. de loja Foi de carro. nichado, né? Foi pro Foi. nicho dele, né? Isso. Nisso ali ele tá influenciando pessoas do jeito que ele fez acontecer. Ele saiu de lavador de carro Foi mesmo. para a maior loja conhecida de carro de luxo aqui em São Paulo. Sensacional, sensacional. Eu acompanho ele e assim, ele usou uma estratégia. O que acontece? Ele criou uma autoridade muito grande no nicho dele. Então, ele chegou num ponto onde ele já tem propriedade para falar do nicho dele, do negócio dele e ensinar. Porque eu acho que nós temos que ter essa mente. Se a gente sabe, nós precisamos compartilhar. E aí que está o ponto. Tem que ser cobrado? Sim. Porque tem gente que discorda. Não, pô, vai cobrar para ensinar. Não, o cara teve toda a experiência, todo o feeling dele, todo aquele anos de luta, 20 anos ali vendendo carro. O cara saiu de lavador de carro. Pô, o cara tem que cobrar. Ele tem que pôr o preço que ele acha necessário. Agora, a mentalidade de quem tem vontade de aprender e tem medo de investir, esse cara talvez não saia do lugar. Porque as pessoas ficam com isso na cabeça. Pô, tem uma mentoria de X. Ah, não, muito caro. Não. Pô, mas o cara quer crescer, o cara quer se desenvolver e não quer desembolsar para poder pagar uma mentoria. O cara simplesmente tem que ir com a cabeça e a mente muito aberta para que ele saia daquele evento, daquela mentoria, totalmente transformado e ele vá fazer uma transformação na vida dele. Sim. E a questão assim também que hoje a gente se aplica isso muito em clientes, né? Tem cliente que quer colocar valor no seu serviço. Com toda certeza. Com toda Tem certeza. cliente que quer, um exemplo, lá, vamos dizer assim, Thales, tô com esse evento aqui para você cobrir para mim. Esse evento ocorre de tal hora a tal hora, em tal região. E eu preciso, um exemplo, vamos supor, ser uma live ao vivo direto, no evento inteiro. Preciso, de 5 câmeras, tanto uma nas duas pontas, uma mais no meio e mais outra no meio. Isso é assim, a distribuição, né? Depende até do espaço também. Exato. Quanto você me cobra? Você me cobra lá R$10.000 para você ir lá montar essa estrutura para mim e fazer o evento inteiro. Tá muito caro, Thales. Será que você não faz por 5.000? Uhum. Tem cliente que quer colocar Com valor certeza. no serviço. Tem, sempre tem. Ainda mais a gente que empreende, né? Eu tenho percebido isso. Eu faço diversos orçamentos por conta dessa autoridade que eu estou começando a construir. Eu tenho recebido mensagem no WhatsApp quase todos os dias pedindo orçamento. Então, tem pessoas que acha caro, tem gente que acha barato, mas o que nós temos que entender e colocar na nossa mente é de que cada cliente tem seu gosto. Então, tem cliente para todo mundo de todos os tipos. Então, vai ter cliente que confia no seu trabalho, vai ter cliente que valoriza o seu trabalho. Aquelas pessoas que acham caro, aquelas pessoas que não pagariam, são as pessoas que menos valorizam o seu trabalho. Porque a pessoa não coloca na conta uma câmera que custa R$4.000, ela não coloca uma lente que custa R$2.500. Então, um gimbal, um microfone, cara, é investimento. Um bastãozinho de LED. Tem bastãozinho de LED que você compra por R$500 hoje. Você tá entendendo? Exato, é qualidade. Então, o que as pessoas precisam entender, eu vou te entregar qualidade, e para te entregar qualidade, eu preciso que você... a gente quer que eles entendam, né? Mas, cara, é isso. Eu pelo menos não insisto muito, eu faço um remarketing ali depois, faço um novo contato dias depois e pergunto, olha, tá tudo bem? Ficou alguma dúvida? Posso ajudar em algo? Vou te dar um grande exemplo. Uhum. Não sei se você chegou a conhecer aqui a cidade de Osasco, uma cidade vizinha nossa aqui. Sim. A pessoa entrou em contato comigo na quarta-feira. Falou assim, eu tenho o aniversário do meu filho de 1 ano, que vai completar 1 ano. Perfeito. Eu preciso de um vídeo do aniversário dele. Perfeito. Preciso dessa forma, quero nos stories também em tempo real também. A pessoa me explicou do jeito que ela queria. Era uma mulher. Ela falou assim, isso, o tema é tal, em tal local, tal endereço, tal horário. Tá bom. Como eu já sabia que a pessoa veio de indicação de uma outra conhecida minha
que eu fiz o vídeo de casamento dessa conhecida. Olha só. E ela falou, então, pelo jeito ela viu o vídeo, gostou do meu serviço Sim. e veio atrás de mim para saber quanto eu cobro. Tá bom. Aí eu já tinha visto uma mensagem no dia seguinte. E eu falei assim, ó, olá, tudo bem? Tá com o nome da pessoa, tal pessoa. Ó, falei assim, ó, trabalho sim com esse tipo de serviço que você necessita, você está à procura. Perfeito. E eu precisava saber mais algumas informações. Eu falei, perguntei para ela, me respondeu, falou assim, ó, então, fazendo o meu cálculo aqui, em questão assim, eu expliquei para ela que a gente cobra o valor de deslocamento, cobra mais ou menos assim o valor de uma diária. Aham. Aí eu falei assim, ó, o valor é X. Dei todo o processo para ela de explicação, ó. Sim. A gente vai entregar isso, isso, isso. E no final do evento, em até 3 dias úteis, 4 dias úteis, a gente vai te entregar o vídeo do aniversário editado, prontinho, para você postar no seu Reels, Instagram, na rede social que você preferir. Ou deixar guardado também para a necessidade de você vai precisar. Perfeito. Não me respondeu mais. Normal. Aí depois, acho que foi no sábado, ela me respondeu. Falou assim, ó, aí ela falou assim, ó, estou conversando com meu marido, vendo as nossas condições, e logo em seguida eu te dou um retorno. Não me respondeu mais também. Aí agora, na terça-feira à tarde, eu resolvi mandar mensagem. Assim, ó, olá, tudo bem? Não tive retorno. O que você achou do orçamento? Está dentro da sua proposta? Aí eu fiz pra ela, qualquer novidade, você pode me enviar mensagem que a gente negocia. Perfeito. Aí ela veio e falou a verdade pra mim. Falou assim, ó, conversei com meu marido e não está nas condições necessárias que a gente precisa para agora, nesse exato momento. Aí eu falei assim, tá bom, tá ok, estou à disposição e qualquer coisa pode me chamar. Isso. Aí a pessoa, questão de orçamento. Exato. Nossa, cara, e assim, comigo aconteceu algo muito parecido, porque eu gerei um orçamento, vou até falar o valor aqui, de R$6.000, porque era uma mulher que tinha se formado em medicina e ela queria que eu acompanhasse ela nos eventos final formatura, né? Então, era a colação, a festa, e ela queria que eu acompanhasse ela no salão de beleza também. Então, cara, eram 3 dias em lugares diferentes e ela queria melhores momentos e ela queria story maker. Então, assim, eu também precisei ir atrás de equipe e fiz o orçamento todo bonito, estruturei muito detalhado, mandei para ela, cara, não deu outra, ela não me respondeu até hoje. Então, isso que você falou agora há pouco, acho que acontece assim com todo mundo, mas a gente, infelizmente, tem que entender, né, ter esse jogo de cintura, porque vai ter gente que está disposto a fechar, está disposto a pagar, vai ter pessoas que vai usar esse termo, né, caroçar, como diz os vendedores de loja. Então, cara, acontece, faz parte, a gente que tem que ir se adaptando ali e alguém vai querer o seu trabalho. Então, se um X pessoa não quiser, outra pessoa vai querer, porque tem clientes para todo mundo, né? Uhum. Isso é o correto, né? Que até exemplo, questões assim que agora a gente pode abranger as parcerias. É verdade. Né? A forma que eu trabalho, um exemplo aqui na Alphaville. A Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu tenho um cliente também até em Cajamar. Legal. E aí quando questões assim, agora que a gente abrange um pouco sobre a parceria, que a gente falou um pouco antes dessa questão de orçamento sobre o ambiente, a ambiência, né? Isso mesmo. Mas só que agora um pouquinho sobre a parceria, por conta que a parceria, você tem parceiros ali para te ajudar, para te apoiar também, um momento quando você pode ter 2 eventos no mesmo dia. Entendeu? Exato. Isso que você tem 2 eventos no mesmo dia, vou te perguntar lá, um exemplo, em questão de mim aqui. Eu falo assim, Thalisson, eu tenho um evento aqui na Alphaville que vai acontecer das 10 da manhã às 3 horas da tarde, nesse tal dia. Você consegue, se eu te passar, exemplo, vamos supor lá, R$2.000 pra você vir aqui cobrir pra mim. Você consegue? Você me respondeu, Breno, consigo sim, passa um dia, o horário, vamos combinar certinho e no dia eu tô aí pra cobrir. Aí é questão. Verdade. Parceria. Que agora é questão, agora a gente pode abranger um pouquinho sobre a parceria, né? Com certeza, com certeza. Inclusive aconteceu essa semana uma parceria
o nosso amigo Walter tá viajando, né? E aí ele me mandou mensagem, falou, irmão, tudo bom? Cara, você consegue fazer uma captação para mim? Num cliente meu que fica aí em Santana de Parnaíba? Nossa, na hora. Eu falei, com certeza, irmão. O que eu puder fazer para te ajudar, meu, vamos para cima. Aí eu fui... Ele não levou a gente pra Suíça, não. Então, tá bom, tá bom. Aí, cara, eu fui lá, fiz a captação com a câmera, tudo bonitinho, material top, mandei pra ele. E aí, depois, eu também precisei de uma ajuda para poder editar um vídeo de um casamento que eu fiz, que tô com um monte de demanda, e ele se ofereceu em ajudar. Então, assim, cara, parceria. Eu acho que a parceria, ela tem que ter um olhar de ajudador e de, sim, ter essa parceria de conexão onde um pode ajudar o outro, um pode indicar o outro, porque, cara, o sol nasce para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Eu li num livro, é até importante falar, eu li num livro chamado Brevidade Inteligente, essa frase. Atenção, todo mundo tem, todo mundo precisa. Todo mundo quer atenção, todo mundo quer tentar chamar a atenção. Mas no final de tudo, só vai conseguir a atenção quem realmente falar a verdade, quem realmente tiver uma visão diferente. Porque não adianta a pessoa querer sim, mostrar trabalho, mostrar ali o conhecimento dela, se ela não tiver conexão, se ela não tiver parceria, se ela não tiver autoridade, ser verdadeira no que ela fala, né? É isso aí. Que é tudo que a gente pode abranger assim no mercado, né? Isso mesmo. E fazer acontecer, né? Não, com virar a certeza. chave do jogo. Com certeza. E hoje, assim, pro digital, para você assim, que já tem aquela uma expertise sobre isso, né? Sobre a área digital, para empresários hoje, para telespectador hoje, mas abrange mais para empresários, né? Que está aqui nos assistindo, que está aqui ao vivo aqui em nosso canal do YouTube, assistindo esse podcast aqui agora. Para ele, o que você pode dizer assim, questão assim do digital? Hoje pode ter pessoas que estão nos assistindo, que está perdendo tempo, né? Com certeza. Para abranger essa área digital, por conta que hoje a questão de captação, criação de conteúdo para a internet, eu não digo somente para o Instagram, Facebook, até mesmo aqui a gente está utilizando uma plataforma, aí o YouTube, criando conteúdo para o YouTube, entregando para o YouTube, mas só que a questão assim, hoje pelo seu conhecimento, o que você pode dizer para esses empresários? Olha, assim, o que eu posso dizer de dica, assim, e de direcionamento, cara, é muito importante você criar essa mentalidade para alavancar o seu negócio e escalar o seu negócio para um outro patamar. Por quê? Não adianta eu abrir um comércio ali na esquina e eu não... Tem dois caminhos. Ou eu, como dono, coloco a minha cara, coloco o meu rosto, coloco para jogo mesmo, eu divulgo o meu negócio, eu faço vídeos pro meu negócio, eu faço criativo pro meu negócio, ou eu tenho a mentalidade de investir em um marketing, um videomaker, em um social media, para alavancar o seu negócio. Por quê? Vai ajudar na estratégia, no alcance de público, na compactação de lead, independente do negócio, do nicho. A pessoa, o empresário que está entrando nesse ramo, cara, ele tem que ter essa mentalidade, ele tem que colocar para jogo que hoje, claro, a indicação ela é muito importante, ajuda muito. Porém, se você quer escalar para chegar em números maiores, você tem que entrar para o digital. É simples, a conta do jogo é simples. A lógica é muito simples. Quando você tem essa mentalidade, você passa esse conhecimento para o empresário e ele entende isso, cara, é certeiro, não tem erro. O cara é a mesma coisa do influenciador digital. Pô, o influenciador digital, ele quer muito aparecer. Ele quer muito mostrar o que ele fala, o dia a dia dele. É um criador de conteúdo. Para ele crescer, ele precisa postar coisas. Então, eu já vi muita gente falando assim, pô, mas meu dia a dia é tão sem graça. Não, tudo que você faz pode gerar conteúdo. Tudo que você faz gera conversa. Porque aquilo que para você é simples e é vazio e que não tem graça, para o seu público pode ter muita graça. Porque você está criando uma história. As pessoas de casa, as pessoas que estão aí na rede social, elas querem ver o seu dia a dia. Elas querem que você fale sobre um assunto que interessa a ela. Então, essa jogada, para quem empreende, para quem é influenciador,
tem que estar ativo, tem que estar ali ativamente ali falando sobre o seu negócio. Então, foi algo que eu peguei para mim, que eu entendi isso estudando bastante. A minha esposa mesmo, depois que eu conversei muito com ela também, falei, amor, você precisa colocar o seu rosto, você precisa falar do sonho de infância, que é o nome da recreação. Você precisa fazer vídeos. Pô, tem um vídeo lá nosso que bateu 114 mil visualizações, cara. E assim, orgânico. Tem um outro de 70 mil orgânico. Porque nós começamos a produzir conteúdo. E não é conteúdo engraçadinho, não. Também faz parte do jogo. Mas é conteúdo falando sobre o espaço de recreação. E nada melhor do que ninguém para acompanhar do que mãe de criança. Hoje, cara, quem é que não tem filho? Todo mundo tem filho, tem vontade de ter filho. Todo mundo precisa de um espaço como esse. Então nós temos uma oportunidade de negócio lá em Cajamar muito boa. Qual é? Pô, uma mãe acabou de ter o filho, ela é SLT. Ela precisa voltar a trabalhar, se eu não me engano, de 4 a 6 meses. Quando ela volta, onde ela vai deixar o filho dela? Então nós oferecemos essa solução para esse tipo de mãe. Sim. Por quê? Ela não vai conseguir pôr na creche. A creche é a partir de 1 ano. Então, foi uma jogada estratégica que nós adaptamos um berçário, onde nesse berçário, cara, comporta, atende, tem toda a estrutura para quem está começando ali a engatear, para quem está começando a dar os primeiros passos. Então, nós criamos essa estrutura e eu falei para ela, falei, olha, vamos colocar para jogo o seu conhecimento, vamos começar a postar, divulgar, para nós sermos conhecidos, tanto como produtora como uma escola. Hoje, o Instagram do Sonho de Infância tem em torno de 1.800 seguidores. São 1.800 seguidores reais, ativamente. Quando a gente posta um story, cara, bate quase 400 visualizações no story. Todas as mães curtem, dá coraçãozinho, então tem interação, entendeu? Então, cara, é muito importante, sim, um empresário colocar ali o seu rosto. Também é importante ele investir para que tenha pessoas para desenvolver isso, porque o negócio vai tomar uma direção e um caminho diferente. Sim, porque hoje tudo é o digital, né? Cara, não tem como. Tudo é o digital. E hoje, para as pessoas que querem te procurar nas redes sociais, por onde que elas te encontram, por onde que elas podem te achar, em qual caminho, qual segmento? Perfeito, mano, muito bacana. Vamos lá, hoje tem o Instagram da Safel Produtora, então @Safel Produtoras, pode seguir lá. Lá eu posto mais os trabalhos profissionais, né, os contratos aí de clientes que eu fecho. E tem o meu de videomaker, que é o TLS_videomaker. Lá eu posto um pouco do dia a dia, falo um pouco sobre estratégia, um pouco sobre os trabalhos que eu faço, mostro os meus bastidores. Ali eu posto também alguns vídeos ali de meme ali para poder interagir, engajar um pouco, tem bastante resultado inclusive. Então essas são as minhas redes sociais. Através de lá tem os meus contatos também, caso alguém queira entrar em contato comigo, trocar um network, trocar uma conversa, marcar um café. Sou aberto também para que a gente possa aí trocar experiências e assim nós crescemos todo mundo junto. Então, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu deslocamento lá de Cajamar aqui para nossa região aqui do Alphaville. Quero muito agradecer a você. Maravilha. Mas eu deixo agora nesse exato momento o microfone aberto para você, a câmera aberta para você querer fazer seus agradecimentos, mandar um abraço, um beijo para quem você quiser. Perfeito, perfeito. Bom, eu sou muito grato primeiramente a Deus, né? Porque Deus que tem me colocado em mesas, né? Eu falo em mesas porque é mesa onde tem comunhão, mesas é onde tem network, mesa onde tem crescimento de pessoas. Então, mesa para mim é algo que simboliza muito forte assim, essas conexões e o que Deus tem para nossa vida. Então, eu agradeço a Deus. Agradeço também a pessoas, a você também, que foi Deus que colocou também você na minha vida, através do Walter. O Walter também foi uma direção de Deus aí, junto com a esposa dele. E as portas estão se abrindo por conta dessas mesas. E quando a gente tem esse coração aberto, quando a gente tem esse amor ao próximo, quando a gente tem esse coração que tem pureza, eu creio que é o melhor caminho para a gente seguir e nós crescermos nos nossos negócios, na gente poder alcançar níveis muito maiores, porque quando a gente tem olhar de inveja, a gente tem olhar de querer algo do próximo, interesse em algo do próximo, eu acho que você pode até conseguir naquele momento, mas algo pode te derrubar, algo pode fazer com que você não alcance níveis maiores por conta desse tipo de pessoa que você está se tornando, né? Então, eu creio muito nesse caminho, nessa linha de raciocínio
E é isso, acho que eu agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo, pelos bastidores também, pela ajuda aí. E vamos para cima. Precisar, só entrar em contato. Deus abençoe a todos. Eu quero desejar a todos vocês, e primeiramente agradecer a todos os nossos patrocinadores, parceiros que estão até hoje conosco aqui no nosso podcast, que se não fosse vocês, a gente não poderia estar mais gravando o podcast. E a DM Autopeças, programa Café com Líderes, a Ultra Eco, Inspirarte, Solução Troca de Óleo, o Instituto Endodomos e todos os nossos outros grandes parceiros aqui que estão juntamente conosco. E primeiramente agradecer também a você, nosso telespectador. Aproveitando, se inscreva em nosso canal do YouTube, que contamos com a sua ajuda para cada vez mais crescermos aqui o nosso canal, nossa comunidade, para termos mais pessoas aqui nos assistindo e dando aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história dos nossos convidados que passam aqui pela mesa, fazem esse bate-papo aqui conosco. E tenha uma ótima, grande semana a todos. E mais um podcast finalizado aqui. E até semana que vem. Que semana que vem temos mais um podcast inédito aqui para você.